Escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã acende um alerta no comércio exterior. O foco é o Estreito de Hormuz. Certo, Mayara? Eu acertei agora a pronúncia? A gente tem ouvido Hormuz. em alguns Hormuz, né? locais Hormuz, é isso. Então, desculpe. O foco é o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. O risco geopolítico já pressiona fretes e seguros marítimos. Agora, para Minas Gerais, trazendo aqui para a nossa realidade, o impacto pode vir no custo logístico e na energia. A gente vai entender agora quais podem ser essas consequências para a atividade industrial aqui de Minas Gerais, conversando com a coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG, Verônica Winter, que mais uma vez atende a nossa reportagem, atende ao Deadline. Verônica, boa noite para você. Eu já começo te perguntando quais são os impactos mais imediatos dessa tensão no Golfo para as exportações aqui do nosso estado. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite, Mayara. Agradeço o convite. E o impacto mais imediato que a gente observa é realmente na questão logística, né? Justamente porque quando a gente tem um conflito na região, já tiveram outros episódios nesse sentido, que o frete acaba encarecendo, os seguros também, né, são elevados, a taxa de seguro tem o que eles chamam de risco de guerra, que também eleva esse valor aí da exportação, e a questão dos atrasos, que, né, acaba que quando você tem um conflito, muitas vezes a empresa logística tem que mudar a rota, né, os produtos que já estão em transporte para ser exportado ou importado já estão em rota, tem que alterar essa rota, então isso, né, implica em atraso, implica uma série de custos logísticos que a gente chama justamente por essa alteração aí do planejamento em termos de rota e também do custo do seguro, que são os que impactam, né, inicialmente são os maiores impactos que a gente observa diante desse novo conflito. Uhum. E, Verônica, há risco de desabastecimento de insumos aqui para o nosso estado? Inicialmente, a gente não, né, não pode falar que existe esse risco, né, apesar o conflito estar muito recente, mas, né, o próprio embaixador do Irã no Brasil falou que não tem esse risco de restringir o comércio, que a princípio isso não vai ser impactado, então inicialmente a gente não tem nenhum risco de desabastecimento, e além do mais a gente tem né, a questão de que os produtos que são exportados e importados para os países da região, a gente tem outros países que são nossos principais, né, a principal origem ou o principal destino. Então, vamos dizer que o Oriente Médio ele não é o nosso principal destino inicialmente, nem a principal origem desses, né, de produtos como os fertilizantes, né, no caso das importações, ou milho, soja, que a gente tem em China e tem outros mercados, que seria mais preocupante se tivesse um conflito né, que estendesse, se o conflito chegar a estender e impactar outros mercados. Mas, inicialmente, não tem esse risco de desabastecimento, não. Então, Verônica, a gente está entendendo que o risco de desabastecimento não existe num primeiro momento. Nós falamos da questão do seguro marítimo e do frete, você trouxe aí no início da sua fala, mas mesmo com o risco ainda sendo pequeno, até pela proximidade do início dessa tensão, né? Tem poucos dias. As empresas já estão começando a se mexer de alguma forma, principalmente com estratégias para evitar que esse risco se torne real num futuro próximo? Inicialmente, a gente não tem, né, essa informação de empresas estarem fazendo alguma estratégia. As empresas, na questão logística, elas sempre têm essa preocupação, então é sempre um alerta que é feito. E nesse sentido, sim, eu acredito que muitas empresas já estejam considerando e, né, as que já embarcaram os produtos estejam com essa preocupação, mas inicialmente não tem nenhuma informação em relação a uma preocupação das empresas que exportam para lá ou que tenham, né, produtos de importação vindo da região.